pessoal, bem-vindos à aula de desenho 1 para designers. Essa é a aula de número 4, eu sou o professor Paulo Bonucci. Nessa aula, nós vamos utilizar como referência as preparações de aula da doutora Vânia Valente, do curso de desenho 1 da FAAC, da Unesp. Hoje nós vamos estar falando sobre razão áurea, certo? Definições e aplicações nas representações gráficas. Nós vamos falar sobre razão, proporção e relacionamento de tamanho. Então, primeiramente, relacionamento de tamanho. Se nós temos, por exemplo, dois segmentos, o segmento de tamanho A e o segmento de tamanho B, o segmento de tamanho A, nesse caso aqui, ele tem o dobro de B. Agora, se eu tenho um segmento A aqui embaixo, mostrando, e o segmento B, o segmento também poderia ter um tamanho, o segmento A poderia ter um tamanho que ele tem o triplo do valor do segmento de B. Então, nós notamos aqui que as proporções, elas vão se alterando, Ela passa do dobro para o triplo, poderia ir aumentando, conforme a gente fosse variando esse valor. Então, isso aqui é uma proporção entre tamanhos, tá? E aí a gente apresenta a razão áurea. A razão áurea diz que o todo está para o maior, assim como o maior está para o menor. Então, aqui no nosso exemplo, vamos supor que eu tivesse um segmento de reta de tamanho A mais B, certo? O tamanho A aqui em marrom e o tamanho B em laranja. E aí, se eu fizesse a seguinte continha, tá? Se eu dividisse o tamanho A mais B, somando os dois valores, dividindo o valor A mais B pelo tamanho maior, que é o tamanho B, o que é que eu obteria, Eu obteria a seguinte relação, uma igualdade entre a divisão do tamanho do segmento maior pelo valor do segmento menor. Que valor seria esse? Esse valor ele é sempre constante e teria o valor de 1,618, tá? Então, isso aqui para a gente é a razão áurea, tá? Então, você pega a soma dos dois valores aqui, divide pelo valor do maior lado do segmento, isso vai ter que dar 1,6. E se você dividir o valor do maior lado pelo menor lado, ele também dá 1,6. Beleza? Então, isso é a razão áurea. Esse número é conhecido como número de ouro, tá? Φ, certo? Quem descobriu esse número, é o arquiteto matemático grego Fídias, tá? Certo? E aí nós temos um retângulo áureo. Ele vai ser baseado nas ideias do slide anterior. Então, primeiramente, a gente vai desenhar um quadrado ABCD. Depois, nós vamos encontrar o ponto médio do segmento AB. Então, o ponto médio aqui, a gente já sabe encontrar o ponto médio, usando o compasso, abrindo o compasso com a ponta seca no ponto B, abrindo maior que a metade, traçando um arco aqui, colocando a ponta seca do compasso em A, abrindo maior que a metade, cruzando e achando dois valores, dois pontos que eu posso traçar uma reta e formar o ponto médio. Pois bem, depois nós vamos ligar o ponto médio, PN, ao vértice C. Tá? Ela vai ser uma linha auxiliar, então vocês não precisam traçar essa linha com maior intensidade, Como está aqui traçado. Daí a gente vai prolongar a base do quadrado auxiliar. Então a base aqui, a B, nós vamos fazer um prolongamento também com uma linha mais fina. Tá? Feito isso, eu vou traçar um arco com o centro do compasso, na ponta seca, aqui no ponto médio, PN. Vou abrir com a ponta de grafite até C e vou traçar esse arco aqui. Feito isso, eu encontro o vértice E. Agora eu vou traçar o segmento BE. Então, essa linha que está um pouco afinada, eu vou traçar e aumentar o valor dela. Então, aumentei o valor dela aqui. E aí, por último, eu vou fechar o retângulo, prolongando o segmento DC. Prolonguei aqui até a perpendicular a partir de E, certo?
Para você prolongar os lados aqui, você poderia pegar o compasso, copiar esse lado com a ponta seca aqui no A e no D e traçar uma marquinha aqui, né, em F. Depois você pega o tamanho do arco da ponta seca em A e E e fecha aqui cruzando esse lado. Então você tem o retângulo áureo produzido. Então vocês vão observar que ele partiu de um quadrado, tá? E aí a gente tem esse lado maior. E aí o que a gente tem das proporções? Então, lado AE, se eu dividir pelo lado AD, tá? Que é esse lado na vertical, você vai ter a proporção de 1,618, que é o número φ, certo? Muito bem. Agora a gente vai falar sobre a divisão de um segmento em média e extrema razão. Média e extrema razão é a razão áurea. Então, se eu tenho um segmento como esse, AB, como que eu faço para traçar a razão áurea desse segmento? Então, primeiramente, eu vou encontrar o ponto médio do segmento AB. O ponto médio está aqui, né? Novamente, usando o compasso, a gente acha o ponto médio dele. Vou traçar uma perpendicular partindo do ponto B. Então, vou traçar uma perpendicular aqui. Você pode usar um esquadro, 45 graus, e traçar perpendicular. Daí vou traçar um arco com centro em B. Ponho a ponta seca do compasso aqui e traço o arco com centro em B. Depois eu encontro o ponto C, tá? Esse ponto C aqui cruzando a vertical. Aí eu vou ligar o ponto A ao ponto C com uma reta. Depois eu vou traçar um arco com centro em C, então vou colocar a ponta seca aqui em C, e o raio vai ser CB. Então eu vou abrir aqui e vou traçar um arco dessa forma. Vai marcar um ponto aqui, ó, que é o ponto D da reta AC, esse ponto aqui. Depois eu vou traçar um arco com centro em A e raio AD. Então formei aqui. Esse novo ponto que foi encontrado, esse ponto E, ele vai dividir o segmento, nosso segmento de reta, em média e extrema razão, que é a razão áurea, né? Então, se eu pegar o valor total do segmento AB e dividir pelo lado maior, ele vai ter que dar 1,6. Da mesma forma que se eu pegar o lado AE e dividir pelo lado menor, EB, ele também vai dar 1,618. Então agora a gente já consegue dividir um segmento em média e extrema razão, em razão áurea, certo? E aí nós temos aqui o seguinte instrumento, um identificador de razão áurea. Para construir esse identificador, pessoal, você vai precisar de 2 tiras de papel cartão, tá? Que é um pouco mais durinho, e uma tachinha. Tá? O que você vai fazer? Você vai pegar esse papel cartão e vai dividir ele, de acordo com o slide anterior, na razão áurea. Então, se ele tem um comprimento X aí, você vai fazer aquela divisão áurea que a gente fez no slide anterior. Tá? São 2 tiras. Tá? Então, esse ponto aqui ele vai estar exatamente dividindo a razão áurea do segmento. Então, você vai ter, juntando as duas tiras, né, e prendendo aqui pela tachinha, você vai funcionar como se fosse uma tesoura aqui mesmo, tá? Um lado vai ser maior e o outro lado menor. As tiras você pode fazer de 20 centímetros de comprimento por 3 centímetros de largura. Quando você juntar as tiras e abrir um lado maior, esse comprimento aqui maior, se você dividir pelo lado menor, você vai ter aquela razão áurea de 1,618, tá? Bom, mas para que serve isso? Isso aqui serve para você, por exemplo, determinar se um objeto ele tem a razão áurea em sua construção geométrica. Então, por exemplo, se eu pegar um cartão de crédito e eu for do lado menor dele, abrir esse nosso identificador, medir as pontas dele aqui, o tamanho dessa abertura. Conforme ele fazer a abertura desse lado, você deixa fixo aqui o nosso identificador, não mexe mais nele, só que você vai trazer essas outras 2 pontas abertas já, tá? Com elas fixadas, para medir os outros lados aqui da parte inferior.
você vai ver que essa medida vai dar exatamente o lado maior. Então é isso que o identificador faz. E você pode utilizar para outras coisas, tá? Como as nossas mãos, outras partes, outros objetos que você achar que teria uma razão áurea, né? Então você poderia utilizar para essa medição. Existe também o chamado ângulo áureo, né? Que é medido pelo valor de 137,5 graus. Tá? Isso ele é encontrado na natureza também. Bom, você consegue chegar nesse valor, né? Se você dividir, por exemplo, o valor aqui, nós temos o arco A e o arco B. O arco total seria A mais B, né? Se você dividir o arco A, por exemplo, que é um certo valor, pelo arco B, você vai chegar no valor da razão áurea de 1,618, né? Então você consegue também determinar a razão áurea através de arcos, tá? Bom, outro item que possui proporções é o pentagrama. Então, o pentagrama ele é formado pelas diagonais de um pentágono regular. O pentágono regular ele tem todos os lados iguais, tem todos os ângulos iguais. E as diagonais aqui são formadas entre a ligação entre os vértices. Então, se você percebe que todas as diagonais, tá, elas vão cortar as outras diagonais. Então, essa diagonal corta essa diagonal. E assim por diante. Você vai perceber que todas as diagonais elas vão se cortar também em média e extrema razão, né, na razão áurea. Então, por exemplo, se eu pegar essa diagonal aqui, parte dessa diagonal, você vai ter o valor A, a outra parte da diagonal, que tem o valor B, você vai dividir o valor B por A, você vai ter o valor de 1,66. 1,618, né, que é a razão áurea. Da mesma forma, se eu pegar essa diagonal inteira e dividir pela parte de baixo, você também vai ter a razão áurea. Então ele mantém essa proporção. E aí você pode construir, a partir do pentagrama, outros pentagramas inscritos dentro do próprio pentágono formado aqui. E aí você consegue ir construindo infinitamente aí mais pentagramas dentro desses pentágonos menores. A sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é uma sequência numérica na qual, a partir do terceiro número, o próximo elemento é formado pela soma dos dois anteriores. Então, por exemplo, aqui a sequência de Fibonacci é a seguinte: é o número 1, seguido de 1, depois 2, 3, 5, 8, 13. Se você dividir, por exemplo, 8 por 5, você vai ver que vai dar 1,6. 5 por 3, 1,6. E a sequência é formada assim, né? O terceiro número que aparece na sequência aqui vai ser formado pela soma dos dois primeiros. Então, 2, 1 mais 1, 2. Já esse terceiro é formado pela soma de 1 com 3. Já o 5 é formado pela soma de 2 com 3. E assim por diante, tá, pessoal? E aí você forma a sequência de Fibonacci. Mas o que é sequência de Fibonacci tem a ver com a razão áurea? Então, a divisão de um elemento por seu anterior, conforme a sequência cresce, ela vai se aproximando de 1,618. Tá? Ela acontece muito na natureza, né, pessoal? Então, vamos pensar aqui da seguinte forma. Eu tenho aqui uma espiral áurea, né? E ela vai ser construída a partir de quadrados com os tamanhos de lados com a sequência de Fibonacci. Então, por exemplo, aqui eu vou construir um quadradinho, tá? Nós vamos construir na aula depois um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro. Vou construir um outro quadradinho do lado dele de 1 centímetro por 1 centímetro. E aí o que eu vou fazer? Se eu somar dois quadradinhos de 1 centímetro aqui em cima, eu vou ter o lado de 2. E aqui eu vou ter o lado de 2 também. Então eu vou ter um quadrado de 2 por 2. Certo? Agora, se eu somar, por exemplo, esse lado aqui que tem 1, ou esse lado que tem 2, eu formo um lado que tem 3. E aí eu vou formando um outro quadrado por 3. E assim sucessivamente, vou formando quadrados com números da sequência de Fibonacci. Certo? E aí o que acontece? Se você pegar um compasso, colocar na ponta seca aqui, você vai formando essa sequência curva aqui, né? Que é a espiral áurea, formada pelos quadrados aí.
certo? Que seguem os lados da sequência de Fibonacci. Então essa é a relação que a sequência de Fibonacci tem a ver com a razão áurea, tá? Bom, por que esse número é tão apreciado por artistas, arquitetos, projetistas e músicos? Né? Porque a proporção áurea ela está presente na natureza, no corpo humano e no universo. Ela se reproduz, né, nessas áreas. No corpo humano, por exemplo, se você pegar o desenho do Homem Vitruviano, tá, de Leonardo da Vinci, você pegar, por exemplo, a altura aqui da cabeça até a testa, né, que ela tem um comprimento, uma proporção de 1 em relação ao restante da face do ser humano, tem proporção 2, então é 1:2. Mas você pode tirar várias proporções, né? Então, por exemplo, até essa área do pescoço aqui, ó, nós teríamos uma proporção de 3, a parte do pescoço até a cintura para 4, então 3:4, certo? E aí você vai observando que todas as partes do corpo têm uma proporção fixa, certo? Se eu pegar, por exemplo, dentro do corpo humano ainda, o comprimento, por exemplo, da altura da cabeça até o umbigo, ele tem um valor, tá? Se eu pegar do umbigo até o pé, você tem um outro valor. Se você dividir o valor da parte de baixo com o valor da parte de cima, você vai chegar na razão de 1,618, que é a razão áurea, tá? Isso se repete em todas as partes do corpo humano, tá, pessoal? Você consegue colocar um retângulo áureo, por exemplo, aqui, dobrando o dedo, você vai ver que vai formar um retângulo de razão áurea. Você consegue perceber que a nossa junção óssea, tá? A mesma formação da mão, ela tem toda essa proporção, certo? Ele segue essa proporção. E também os dedos, né? Se você pegar, por exemplo, o dedo, a parte de cima desse dedo aqui, dividir, por exemplo, pela parte de baixo, você vai ter a parte de cima pela de baixo, você vai ter essa razão 1,6, né? E você consegue fazer essa proporção. A razão áurea ela se repete muito na pintura clássica. Então, no quadro, por exemplo, da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, o retângulo áureo ele aparece várias vezes. Então, para colocar a pessoa, no caso a Mona Lisa, centralizada aqui no quadro, a partir da cabeça mais para cima e o corpo para baixo, ele usou o retângulo áureo para fazer isso, né? A proporção no rosto também, mesma coisa. A testa, a parte de cima, a boca, olhos, nariz, na parte de baixo, o retângulo áureo. A testa também dividido em outras partes. O olho também. Então ele fez isso em toda a pintura, né? Outro exemplo é o Nascimento de Vênus, do quadro de Botticelli. Então você tem a Afrodite, a deusa da beleza, que está na proporção áurea. A própria pintura está na proporção áurea. Você vê aqui esse lado, você tem os personagens, aqui o retângulo dividido, tá vendo? A parte maior tem 2 personagens aqui, ao mesmo tempo do outro lado 2 personagens e aqui um personagem isolado. E a gente encontra a razão áurea em diversos lugares da natureza, tá? Animais, plantas, né? No nosso próprio corpo. Na natureza, por exemplo, a concha do Nautilus, ela segue o retângulo áureo, a razão áurea, certo? Então a gente vê aqui o desenho formado do concha do Nautilus em corte. O crescimento das árvores também, isso acontece, né? Então se você pegar o caule, você tem aqui a proporção seguindo a série de Fibonacci, né? Valor 1, aí chega mais ou menos na divisão dos galhos, você se divide em 2 galhos. Chega numa próxima altura, você já tem 3 galhos. Num outro nível de altura, você tem 1, 2, 3, 4, 5 galhos e assim por diante, tá? Então essa é a forma que a natureza encontrou para desenvolver os seus galhos, né? O crescimento dos galhos. No girassol, você também tem proporções, né, que seguem a proporção áurea de 1,6, né? No crescimento das folhas, você também tem o ângulo áureo,
certo? No crescimento das folhas, ele segue esse crescimento. E aqui eu vou deixar uma tarefinha para vocês, depois vocês assistam em casa, tá? Eu vou mandar esse material, então nesse vídeo aqui vocês vão encontrar um vídeo muito interessante que vai mostrar algumas animações sobre a razão áurea, então assistam isso depois, tá? Tá aqui o link depois para vocês assistirem. Já na arquitetura, né, os gregos usavam o retângulo áureo nas suas construções. Exemplo é o Partenon, tá? Então aqui você tem, por exemplo, ó, encaixado o Partenon no retângulo áureo. Os egípcios também usavam em suas construções das pirâmides, né, as proporções entre os lados da pirâmide. E também em outras construções, como igrejas, né, de Notre Dame em Paris. Você vê que eles seguem proporções. Partindo mais para um tempo mais moderno, né, nós temos aqui o uso da razão áurea em construções modernas, como, por exemplo, o prédio da ONU em Nova York. Ele segue proporções, razões áureas. Tá? Também na Torre do Canadá, na Torre CN em Toronto, você encontra proporções na sua construção. Uma área que é muito utilizada a razão áurea é na fotografia. Né? Geralmente o pessoal usa a chamada regra dos terços. Então você usa determinados pontos focais para localizar uma parte que você quer dividir a cena. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele jogou, por exemplo, para você divide a cena em 3 terços, né? 1, 2, 3. Por isso, chamada regra dos terços. Então você coloca uma imagem, no caso a garrafa, aqui na parte dessa vertical a 1 terço da distância à esquerda, né? E ela fica bem distribuída na imagem, tá? Você fica confortável em ver essa imagem. Olha isso daqui, ó. Você divide ela em 3 partes, tá? 3 partes na vertical também, e você coloca a imagem que você deseja focar, né? Mais ou menos 1 terço da área da fotografia. Com essa daqui, né, a árvore está perfeitamente enquadrada em um lado da espiral áurea, certo? Então você conseguiu fazer esse enquadramento. E por último, né, o grid, que é uma malha composta por linhas e guias, né, que a gente já viu numa das aulas. Você pode utilizar os padrões da razão áurea para desenhar, esses logotipos que a gente utiliza em design gráfico. Né? Então, por exemplo, o logotipo da Apple, né, ele é todo baseado no retângulo áureo. Né? Então, você tem aqui as proporções da razão áurea sendo utilizadas no desenho. Ou o próprio logotipo do Twitter, né? Da Pepsi, e também do Grupo Boticário. Tá? Ele utiliza uma coisa parecida. Bom, pessoal, então é isso. A gente termina por aqui, tá? E bons estudos e até a próxima.